Boa noite, galera! Tudo bem? Nós estamos aqui começando mais um vídeo do nosso canal 3 Dentro 3 Fora. Hoje nós vamos falar sobre a primeira rodada do Campeonato Paulista, né? Os jogos dos grandes clubes, também vamos falar também dos outros jogos. Para quem não viu a rodada, o São Paulo iniciou vencendo por 3-1 a equipe do Santo André no Morumbis. E hoje à tarde o Palmeiras enfrentou o Novo Horizontino em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, e saiu com um empate. Amargou um empate no final do jogo, no último minuto da partida. Teve também o jogo do Corinthians na Neoquímica Arena contra o Guarani, vitória por 1-0, tá? Então nós vamos debater esses assuntos aqui no nosso canal e nós contamos com vocês. Deixem o like de vocês, os comentários, sempre importante a gente saber, né, o que vocês pensam também do conteúdo, tá? Vamos lá, vamos começar com o São Paulo, tá? Boa noite, tá? Boa noite, aí deixa o like. Boa noite só, galera. Vamos lá. Primeira rodada do Paulista, vamos comentar bastante aí. Legal. Vamos lá. O São Paulo ontem recebeu o Santo André no Morumbis, debaixo de muita chuva. Público muito bom, 45 mil espectadores ontem no Morumbi, né? O torcedor do São Paulo mais uma vez compareceu em bom número. E com novidades, o São Paulo teve 3 estreias, né? Foram o Ferreirinha, o Eric e também o Luiz Gustavo entraram no segundo tempo. O São Paulo basicamente jogou com o time base do ano passado, tá? Só algumas mudanças mesmo. A defesa jogou bem desfalcada porque o Beraldo foi negociado com o PSG e o Arboleda ainda faz parte da transição, né? O Arboleda ainda tem alguns cuidados, ele está fazendo treinos específicos junto com o Rafinha e com o Rames Rodrigues, tá? Basicamente, o São Paulo entrou com o Rafael, Igor Vinícius, essa foi uma grande novidade, o Igor Vinícius que ficou 1 ano sem jogar, tá? A zaga foi Diego Costa e Alan Franco, o lateral esquerdo Wellington. O meio-campo do São Paulo foi Pablo Maia e Alisson, né? Aí sem novidades. Lucas Moura, Wellington Rato e Luciano fazendo uma terceira linha, né? Uma segunda linha no meio de campo, uma terceira linha mais próximos do Caleri, tá? E pelo que eu vi, eu gostei muito do jogo. O São Paulo teve muitas movimentações, o Lucas jogou mais pelo lado esquerdo, foi uma grande surpresa, jogando mais para o meio também, né? Ele jogava na esquerda, mas ele vinha muito para o meio, ele flutuava, tá? O Wellington Rato também fazia da mesma forma na direita. O Luciano jogou mais centralizado, como um ponta de lança, né? Como aquele meia que encosta junto ao centroavante. E o São Paulo protagonizou muitas jogadas. Logo no primeiro minuto, teve um pênalti para o São Paulo, que foi bem discutível, muito discutível o pênalti. Tá? Na minha visão não foi pênalti. Tá? O Lucas ele partiu para um drible na entrada da área e teve uma dividida com o Valse, ex-zagueiro do São Paulo. E o juiz acabou marcando a penalidade, tá? O VAR demorou muito para poder ver alguns ajustes de linha de impedimento, mas eles não questionaram em si a penalidade, até porque esse tipo de lance não cabe ao VAR, né? É um lance que eles dizem ser interpretativo, tá? O Lucas bateu aos 7 minutos de jogo, bateu o pênalti, fez 1-0, tá? Só que o São Paulo, por ter ainda falta de ritmo de jogo, você vê que ainda carece de algumas coisas de posicionamento. Foi só o primeiro jogo do ano, né? A zaga reserva, considerada reserva, permitiu o empate aos 21 minutos, tá? O Alan Franco e o Diego Costa ficaram muito espaçados na linha da área e permitiram o cabeceio, gol de empate do Santo André, tá? Isso aos 21 minutos. O São Paulo seguiu com o jogo, com o volume de jogo, né? Criando situações, até que aos 38 minutos o Lucas achou o Luciano na entrada da área e ele bateu forte, sem chances para o goleiro. O São Paulo fez o segundo gol, né? Ainda 3 minutos depois, né, com o embalo do segundo gol, o São Paulo conseguiu chegar ao terceiro gol e aí praticamente sacramentar a partida, tá? O terceiro gol foi um escanteio que o Wellington Rato cruzou na cabeça do Diego Costa, colaboração do goleiro adversário. O São Paulo chegou ao terceiro gol, né? Segundo tempo, como já previsto também, o segundo tempo foi um segundo tempo mais cadenciado da parte do São Paulo. O São Paulo administrou a partida, né, naquele ímpeto
que teve no primeiro tempo, das movimentações. Eu vi muitas coisas interessantes, como por exemplo o Pablo Maia jogando no meio dos zagueiros, na saída de bola. Isso era muito a característica do time do Rogério Ceni. Até conversei com alguns torcedores do São Paulo e perguntei para eles se eles achavam que esse estilo de jogo do Carpini tinha algumas semelhanças com a do Rogério Ceni, e eles disseram que sim. Uma delas é essa questão, de alargar a linha de zaga com um primeiro volante na saída de bola e espetar os atacantes para poder fazer as jogadas laterais e finalizar mais rapidamente. O time do Dorival Júnior trabalhava mais a bola e demorava mais para finalizar, tinha mais paciência. O time do Rogério Ceni não, o time do Rogério Ceni era um time que era mais objetivo, queria finalizar mais rapidamente. Pelo que eu vi, o Carpini tem algumas ideias parecidas com o Rogério Ceni. A gente vai ver isso ao longo da temporada, mas ao que parece, o time dele é um time que joga de forma mais objetiva. Passes são mais verticais, as jogadas elas são mais rápidas, de construção mais rápida. O São Paulo jogou muito em bolas espetadas, bolas longas, procurando o Caleri também. Teve muito a participação do Caleri nesse tipo de jogada. Mas me agradou porque eu vi repertório. Eu vi muito repertório no São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo, como eu falei, o time deu uma diminuída no ritmo, o que é normal também no início da temporada. O campo estava muito pesado devido à chuva. Foi legal que no meio do segundo tempo houveram as substituições, algumas delas foram de estreias, como eu falei. O Eric, ele entrou muito bem no jogo. Ele participou bastante do jogo. Achei que a movimentação dele ajudou bastante o São Paulo. O São Paulo criou situações para fazer 4, 5, mas infelizmente acabou não acontecendo. O Ferreirinha entrou também com disposição, mas errou bastante. Eu vi muitos erros técnicos do Ferreirinha nessa partida. O Galopo também entrou bem. O Galopo, que fazia muito tempo que não jogava também. O último jogo do Galopo foi contra o Água Santa no Allianz Parque, nas quartas de final do Paulista do ano passado. E ele entrou muito bem no jogo. Ele inclusive deu uma bola açucarada para o Ferreirinha e ele desperdiçou um lance claro de gol. O Luiz Gustavo também entrou no final da partida, na parte final do jogo, e também deixou as credenciais dele. Cedo para se fazer uma observação. Eu achei que foi um bom jogo do São Paulo. Achei que o São Paulo mereceu a vitória, independentemente do erro da arbitragem. Eu acho que o São Paulo mereceu a vitória e deu boas perspectivas. Agora o São Paulo tem um jogo na terça-feira, às 7h30 da noite, contra o Mirassol. O jogo é em Mirassol. Para mim, um jogo difícil, um jogo duro. É um dos times do interior que eu acho que vão dar muito trabalho nesse campeonato. A exemplo do Novo Horizontino, por exemplo. E o São Paulo deve jogar com um time mesclado, um time considerado reserva, nessa partida, exatamente para evitar alguns desgastes, algumas lesões musculares devido a esse primeiro jogo com muita chuva, um jogo com um campo muito pesado, bom? Gostei da intensidade do time também, apesar de ser o primeiro jogo, eu gostei da intensidade do São Paulo, e eu acho que esse time tem condições, pelo menos eu vi que tem condições de almejar coisas maiores. Vamos ver como que vai ser o desenrolar, bom? Vocês querem falar alguma coisa a respeito da partida? O São Paulo jogou muito bem mesmo, apesar da fragilidade também do Santo André, Sim. Achei um time frágil, mas o São Paulo jogou bem, campo pesado, Choveu muito no Morumbi. O Lucas realmente é uma peça diferente no time de São Paulo. Achei bem interessante você ter falado essa comparação do Carpini com o Rogério, porque eu também vi bastante semelhança, Um time de intensidade, um time muito parecido com o que era o São Paulo do Rogério. Só com aquela diferença, O Rogério, ele traz uma carga emocional pro cargo, E o Carpini já não tem essa carga, Apesar de que o Carpini vai ser muito cobrado por ser um técnico aí novo, um primeiro grande trabalho dele. Mas gostei de São Paulo foi bem. Para mim, nada de novo no sentido de... Era o que eu já esperava. Acho que São Paulo vai ter um bom ano e deve brigar. Deve brigar em praticamente todos os campeonatos. Acredito que São Paulo vai ter um bom ano, é um bom time, um time bem arrumado. Eu achei que o São Paulo jogou até melhor do que eu esperava. Paulo não teve... Tomou o gol de empate, mas assim, foi muito superior. Teve chance de fazer muito mais gols,
teve esse pênalti que dá uma tranquilizada, né? Quando você faz 1-0, antes de 15 minutos, jogando em casa, então, ainda mais na estreia, tira um pouco ali, né? Da ansiedade, dá uma acalmada nos ânimos e soube controlar muito bem. Tomou o gol de empate, mas depois, como o Ion falou, né? A zaga deles eu acho muito fraca, né? O segundo gol, o zagueiro dá todo espaço pro Luciano deixar a bola e chutar. Sim. Né? O Diego Costa que fez o terceiro, né? Cara, subiu praticamente sozinho, né? Então, enfim. Mas o São Paulo não deixou a chance passar. Foi, matou e acabou. É isso. Legal. Então, acho que jogou muito bem. Perfeito, é isso. Vamos falar agora do Palmeiras, que foi a Novo Horizonte e jogou agora à tarde, um calor absurdo, e estava vencendo o jogo até o último minuto e tomou um gol aí num vacilo do Everton, né? Exatamente. Então vamos lá, pode falar. Bom, primeiro jogo aí do Palmeiras no ano, né? Estreia no Campeonato Paulista. Palmeiras que foi a campo aí com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, né? Uma linha de 3 zagueiros, o Marcos Rocha sendo esse terceiro zagueiro, ora como terceiro zagueiro, ora como lateral. Richard Rios, Zé Rafael, de um lado o Vanderlan, do outro lado o Mike. Então o Mike tinha horas que fazia o papel ali quase de um ponta direita. E na frente o Rony e o Breno Lopes. Primeiro, muito calor mesmo. Novo Horizonte já é uma cidade muito quente. Hoje realmente dava para perceber isso, né? Que estava realmente muito quente. O Novo Horizontino muito bem preparado fisicamente, já é um time que vem treinando há mais tempo. O Palmeiras estava abaixo nesse sentido. O jogo começou com o Novo Horizontino dominando as ações, né? Perderam umas 2 oportunidades. Acabou que o Novo Horizontino teve um gol anulado, muito bem anulado, foi falta ali realmente. O jogador do Novo Horizontino deu um pisão no Zé Rafael. Na hora que saiu o lance, eu até comentei com um amigo meu, eu falei, esse lance foi falta. E aí deu pra perceber que o VAR ia entrar em ação e, pra mim, bem anulado. O Palmeiras abre o placar aí no cruzamento do Marcos Rocha, né? Já no segundo tempo. Um gol do Veiga. Um gol que, se você olhar bem ali, é que ele antecipa, né? Ele vem de encontro à bola, é difícil pro goleiro. Mas eu acho que até dava pro goleiro ali, sabe? Mas tudo bem. Foi mais mérito do Veiga. O jogo parecia que ia ficar 1-0, apesar do Novo Horizontino ter tido 2 chances, assim, uma de cabeça que foi só 1 centímetro da trave. O Palmeiras sofreu mesmo o jogo inteiro e acabou no final, numa recuada pro Everton, ele se atrapalhou, jogou a bola para lateral. No lateral, o jogador do Novo Horizontino ganhou de 3 jogadores do Palmeiras e meio que numa segunda bola ali, um chute que, na minha opinião, até fraco ali embaixo do Everton e o empate. Assim, falando a real, foi justo. O Novo Horizontino jogou, na minha opinião, melhor que o Palmeiras. O primeiro jogo, 1-1. Nada que vá mudar o rumo do Palmeiras no ano. O Novo Horizontino, como você falou, deve dar muito trabalho, principalmente em Novo Horizonte. É um time que eu acredito que deva brigar por vaga aí. O Novo Horizontino, para quem não sabe, ele ficou em 5º lugar na Série B. Estava subindo até o Juventude criar uma virada incrível com 1 a menos lá, né? Foi um jogo que praticamente trouxe o Carpini para o São Paulo. Depois dê uma olhada aí no YouTube, vocês vão achar esse jogo. Acho que era Ceará e Juventude lá em Ceará, se eu não me engano. O Palmeiras é um começo de trabalho, né? O Palmeiras já tem uma base. A questão mais do Palmeiras foi realmente física, né? Para mim ficou nítido isso. Gostei das estreias. O Bruno Rodrigues me surpreendeu, estreou bem. Aníbal Moreno jogou bem também, um jogador que parece ter uma saída de bola legal, sabe se posicionar. Caio Paulista já um pouco mais tímido, mas eu esperava um pouco disso. Acho que o Caio deve demorar um pouco a mais para se entrosar, por toda a polêmica que teve, né? A única coisa, acho que o Abel deveria ter colocado o Luiz Guilherme no jogo, tá? Não gosto do John, acho o jogador fraquíssimo. Acho que o Palmeiras deveria emprestá-lo. Acho que ele não tem capacidade para estar no elenco do Palmeiras. Desculpa, John, mas é real. Não dá. O jogador aí, para mim, não dá, tá? A Tuesta entrou ok. E eu achei que, como eu tô te falando, o Luiz Guilherme, pelo jogo muito quente, no final do jogo, acho que ele deveria ter entrado, tá? Um jogador rápido aí que poderia ter segurado um pouco mais a bola. Destaque negativo, além para mim, da falha aí do Everton, né? O Breno Lopes, né? Também é um jogador aí que o Abel insiste. Acho que todo torcedor do Palmeiras tem aí os problemas com o Breno Lopes. Rony também vem numa fase bem ruim. Ele perdeu uma chance ali também importante, né?
Palmeiras volta a campo aí na quarta-feira contra a Inter de Limeira, 21 horas e 35 minutos no Allianz Parque, véspera de feriado, como eu falei no outro vídeo. O Inter de Limeira que perdeu hoje para a Portuguesa, né, de 3-2. Então o Palmeiras não sabe se o Palmeiras vai jogar mesclado. Eu acredito que deva ter algumas mudanças, sim, tá? Até pelo desgaste, como você falou desse primeiro jogo. Mas é isso, assim, nada para criticar e nada para elogiar. É aquele jogo assim que você fala, meu, beleza, 1-1, primeiro jogo do campeonato, estreia, calor, etc. Mas joguinho nota 6, sabe? Tipo, não dá para você elogiar e nem ficar chateado, né? Então, vamos ver o segundo jogo aí. É um campeonato que não deveria, mas é um campeonato longo, o Campeonato Paulista. Mas o Palmeiras ele tem uma base, né? Então vamos só ver essa questão mais física aí. Né? Que o Palmeiras deve evoluir fisicamente e aí as vitórias devem aparecer. Talvez a estreia mais difícil foi a do Palmeiras. A do Santos também com o Botafogo, por tudo que o Santos vem passando, também eu esperava dificuldades, né? Mas não pelo adversário, né? Não pelo adversário, Pela situação própria. O Novo Horizontino, não querendo defender o Palmeiras, não é isso. Mas o Novo Horizontino talvez fosse um dos times do interior mais difíceis aí que a gente vai ver no campeonato, né? É um time arrumado, um time... Eduardo Batista é o técnico do Novo Horizontino. Sim. Então, eu vou dar um desconto, sabe? Não vou criticar. Lógico, a gente sai meio chateado, toma um gol no último segundo, literalmente. Querem passar para Corinthians? Bora. O Corinthians jogou hoje, domingo, né? Na Neoquímica Arena, 42 mil pagantes, bom público, né? Um horário diferente pra gente, né? 6 da tarde, né? Enfim, o Corinthians entrou com o time que tava todo mundo já esperando, né? O Cássio, o Fagner, aí a estreia às pressas, digamos, de Félix Torres, Caetano e Hugo, Ranieri, Maicon e Matheus Araújo, Rojas, Romero e Yuri Alberto, né? Confesso que fiquei desesperado em alguns momentos, porque deu a impressão que 2023 não acabou, né? Então, o Corinthians tomando alguns sustos e que foram muito semelhantes da época do final do ano do Brasileiro. E o Guarani chegou também, o Maicon perdeu um gol inacreditável ali na pequena área. Você vê que ele quase tropeçou na bola, enfim. E aí o Corinthians, um pouco antes dos 30 minutos, né, uma jogada do Fagner, né, que jogou muito bem, na minha opinião, voltou mais fininho essa temporada, né, o contrato vence ao final do ano, então acho que ele vai jogar bem essa temporada, né, fez um belo cruzamento, putz, o Romero acertou um belo voleio, né, não tem nem o que falar, foi um golaço, o cara tá numa boa fase, né, aí dá tudo certo, né. E aí depois com esse gol, o Corinthians meio que relaxou, assim, e aí aquele negócio que até o Johnny comentou do segundo tempo do São Paulo, né? Quando deu intervalo, voltou outro time, quase que nem foi pra frente. Mas assim, eu não vi, olhando as coisas boas, assim, eu não vi tanto o Yuri Alberto isolado como a gente via em outros jogos, né? Teve uma quantidade menor de lances assim, né? O outro lado positivo foi que o Félix Torres fez um bom jogo, tá? Ele tomou uma caneta, né, no primeiro tempo, então, por ser estreia, o cara às pressas, ele podia dar uma pipocada depois, mas não, conseguiu levar um bom jogo. O Fagner, como eu disse, também foi muito bem. Das estreias, assim, eu queria destacar o Ranieri, que ele, pra mim, me surpreendeu, assim, parecia que ele já estava desde o ano passado no Corinthians, sabe? Foi muito bem. O Mano tinha poucas peças no banco hoje, tá? Até para fazer substituição foi ruim, tá? O destaque, não vou colocar negativo, mas nem tão positivo, aí foi o Rojas, que eu acho que mais uma vez ainda a gente esperava mais, e se você for pensar que ele não tá treinando no time titular, né? Então era uma oportunidade já para ele, eu acho que ele deixou um pouco a desejar. Não acho que eu acho que ele rende muito melhor pelo meio do que pela ponta direita, tá? E ficou muito claro nesse jogo que o Corinthians tem um problema de criação gravíssimo, né? E que precisa também de um atacante de beirada mais forte, mais incisivo, sabe? Pegou um adversário que não é um dos melhores, não é um do interior, né? Não é um dos melhores, e mesmo assim correu o risco de tomar um empate em casa. Então, vamos relevar bastante coisa, primeiro jogo e tal, mas para os 2 próximos jogos o Corinthians tem que melhorar uma coisinha mais para frente,
principalmente no setor ofensivo. O próximo jogo do Corinthians é quando? Quarta-feira contra o Ituano, Quarta-feira contra o Ituano em Itu, em Novelli Júnior. Que horas que vai ser o jogo? 19h30. 19h30. Como você falou, acho que o Matias Rojas tem mais características de jogador centralizado do que provavelmente jogar pelas beiradas, né? Ele não funcionou com o Luxemburgo também nesses jogos que ele fez pelas beiradas. Eu acho que ele seria um jogador como o Renato Augusto era no ano passado, um jogador mais centralizado, que tivesse menos funções táticas também, né? Funções que eu digo sem a bola, e tivesse mais participações efetivas. Ele bate bem na bola, é um jogador que chuta bem de fora da área. Eu acho que ele renderia mais se ele jogasse na parte central do campo. E no meio tem o Matheus Araújo, que talvez o que o Mion tá com o John, eu sou com o Matheus Araújo, né, cara? Espero queimar minha boca com esse Matheus Araújo, mas, cara, né? E aí fica no lado, assim, ofensivamente, né? O Romero ainda ataca, mas assim, ele ataca pela boa vontade dele e pela fase. Agora, se você for ver, anula tudo, né? Então você não tem o cara da esquerda que hoje era o Romero, você não tem o meio que é o Matheus Araújo, que pra mim ele sumiu durante o primeiro tempo, assim, apareceu pouco, vai. E o Rojas na direita, que pra mim foi inútil, né? Então, cara, ofensivamente fica difícil, né? Diga aí, meu. Cara, só deixar claro aí, né? Não é que a gente é contra o John, o Matheus Araújo, mas assim, cara, a gente tá falando de Palmeiras, a gente tá falando de Corinthians, a gente não tá falando, desculpa, né? Mas assim, não me parece, não é todo jogador da base que vai jogar no profissional, cara. Tipo, o John já teve muitas chances e, porra, nunca joga bem, velho. Tipo, Matheus Araújo é a mesma coisa. E o que você falou do Rojas, isso é uma parada assim que não dá pra entender, porque eu vi alguns jogos dele no Racing e ele jogava de meia. Ele era um camisa, vamos dizer assim, um camisa 10, vai. Nossa, não é o Rivelino, mas, poxa, o cara jogava de 10 no Racing, aí vem pro Corinthians, não, joga na beirada. Tipo, parece um pouco de má vontade, sabe? Tipo, eu tenho sentido que ele deve ser um jogador de difícil trato, sabe? Não deve ser um cara tão acessível. E aí os treinadores estão colocando, joga ali na lateral ali, sabe? Sei lá, achei meio estranho. Na verdade, assim, no ano passado, eu até poderia entender, porque se alguém usasse o argumento, não, mas eu ponho o Renato Augusto para fazer essa função. Eu poderia entender, eu não concordo, porque eu sou um defensor agora daquele famoso 4-4-2 da nossa época noventistas, né? Acho que podia jogar com 2 ali armadores. Então, ano passado, Renato Augusto e Rojas, por exemplo, traz o cara pro meio. Você entende? Mas ok, o cara falou, não, vou colocar num 4-2-3-1 e põe o Renato Augusto e coloco ele na ponta. Mas assim, eu não tava rendendo na ponta, né? Tanto que hoje, quando ele traz o Rojas um pouco, ele consegue dar uns passes ali, consegue, né, criar alguma coisa ali com o Alberto. Não chegou a ter o arremate, mas já foi um passe, já aparece mais. Poderia abrir para um chute. Então eu acho que ele ofereceria mais perigo ali pelo meio. Isso que você falou também do John no Matheus Araújo é óbvio, né? Não persegue o cara, tal, a gente sabe o peso que é, tal. Mas a gente sabe que o cara aqui não vai, não adianta. E também no caso do Matheus Araújo ainda, que, né, ano passado, por exemplo, ele entrou em várias frias, né, cara? Pegou o time ali numa fase ruim, então... Mas assim, eu acho que quando o cara tem alguma coisa diferente, ele mostra. Em algum momento, ele mostra. E a gente tá aguardando, assim, né? Então, enfim, eu espero mais dele, espero queimar minha língua, né? Mas é isso. Eu espero mais o John, eu espero mais uma proposta da Ucrânia de 5 milhões. A corneta é alta. Eu queria um amigo meu fala, eu torço pra ele fazer 2 joguinhos bons aí pra vir um Shakhtar da vida e falar, vou levar um menino. Falar, graças a Deus, eu pago o Uber, tchau. Vamos falar então dos outros resultados, né? O primeiro jogo da rodada foi Bragantino 0, Água Santa 1. Alguma surpresa pra vocês? Cara, Água Santa foi finalista o ano passado, né? Como desmontou o time, eu não esperava não, cara. Assim, jogaram até que bem contra o Bragantino, tiveram chances e tal. Achei que sim, foi uma surpresa. Assim, eu não lembro quanto que eu dei o palpite, mas assim, eu não acho que eu apostei no Água Santa, então pra mim foi uma surpresa sim. Pra mim foi uma surpresa. Pra mim também, o resultado em si foi surpreendente, eu não vi o jogo, mas o resultado foi muito surpreendente, até porque o jogo foi em Bragança, né? Isso.
Botafogo e Santos. 1-0 Santos. Eu assisti uma parte do jogo. Eu achei bem legal o jogo no primeiro tempo. Tá? Bem legal, essa é a palavra. Muito movimentado o jogo. Chances dos dois lados. O Santos até que se comportou bem para um time que está ainda na questão insegura de planejamento, né? Eu achei que o time do Santos até se comportou bem. Mas posso falar uma coisa? Sim. Nesse aspecto foi muito bom ter estreado fora de casa. Sim, concordo. Foi muito bom. Concordo com você. Sem dúvida. Já começa um peso negativo caso aconteça algum problema em casa, né? Alguma derrota, um empate, um tropeço. Tava o primeiro tempo 0-0, os caras com uma bola na trave. Sim. Ixi, Já começa já. aí vem o pesadelo. Então eu acho que. Surpreendeu pra vocês o resultado? Cara, não, porque é um jogo assim, vou usar um termo aí, boxe, UFC, né? Trocação. Sim. Jogo aberto, assim, poderia ter sido 3-3 o jogo, sabe? Sim. Eles perderam gols inacreditáveis, assim, tipo, foi um jogo legal de assistir. Sim. Um jogo que podia ter acontecido qualquer coisa. Então, achei que tá dentro do padrão, assim. O Santos ganhar do Botafogo não me surpreende também. O gol teve assistência do Juliano? E o gol foi do Otero. Do Otero, né? Eu gosto do Otero, viu? Ele dá um giro ali, bacana. Eu não acho o Otero um mau jogador, viu? Eu não acho. Sendo bem honesto, não acho. Nem ele, nem o Casares, mas sei lá, os caras parecem que... Você queria no seu time? Não. Então. Mas eu não acho. Tô brincando, Eu tô não acho brincando. O Otero me parecia ser um cara que ia... O Casares também. Mas sei lá, assim, falam, né? Eu não sei, mas falam que jogadores que curtem a noite, né? Então, sei lá. Não sei te dizer se é Muita verdade ou não. disciplina, né? Mas acho que Não talvez focaram carreira também, né? seja a última grande chance dos dois, tá? Acho que a última grande chance num time grande é no Santos. Acabou. É dali pra... Enfim. Ontem também teve um empate entre Ponte Preta e Mirassol, 1-1. Ok, também jogo 1-1 tá dentro. Tá dentro, né? Tá previsto. Sim. Né? A gente pensou. São Bernardo 2, Ituano 0. Alguma surpresa? São Bernardo tem um projeto grande lá, tá? É um time que tem uma estrutura legal. Fez um bom Paulista no passado. Palmeiras sofreu pra tirar eles o ano passado. É um time que tá na Série C do Brasileirão. Se eu não me engano, é Série C, eles subiram, acho que da D pra C, uma coisa assim. É um time que a gente vai ver esse time na Série B logo, tá? Pode contar. E o último jogo da rodada, surpreendente. A Lusa foi a Limeira e ganhou de 3-2 da Inter. Tava 2-1 pra Inter a hora que eu vi. No final, a Portuguesa acabou virando. Cara, nesse jogo aí, eu não lembro o nome do jogador, mas ele fez um baita golaço da Portuguesa. Depois dei uma olhada, ele driblou uns 3-4, assim, foi um belo gol. Galera, muito obrigado pela atenção aí de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Comentem, deem likes pra gente, inscreva-se no canal. Vou deixar uma pergunta aí, responda nos comentários. Você queria no seu time o John, o Matheus Araújo ou o Otero? Tem algum do São Paulo que você acha é bom, Johnny? Fala aí pra mim. Cara, tem um Ó, ele vai cara. falar do Igor Vinícius. Não, Igor Vinícius não. Igor Cafu Vinícius jogou uma partida muito boa, inclusive, tá? Mas você tá falando isso hoje. Você não pipoca. Dá uma opção aí pra ser no comentário aí. John pelo Palmeiras, Matheus Araújo pelo Corinthians, Otero no Santos e... Vamos colocar aí o garoto da base, o Juan. O Juan Tá. é o garoto da base, tá bom? Uma Melhor. pergunta aí no comentário é: você queria um desses caras no seu time? Responde aí. Valeu? Valeu, gente. Obrigado pela atenção aí. Boa noite pra vocês. Boa semana. Falou, tchau. Tchau.